Olá, meus irmãos, que Jesus, nosso Mestre Senhor, seja com todos nós. Dando continuidade à difusão doutrinária sobre valorização da vida, temos o nosso tema hoje em pauta, que é como resignar-se diante do sofrimento físico e moral. Quando nós enfrentamos as nossas adversidades muito dolorosas, com certeza estamos sendo testados na nossa resistência moral. E é pouco provável, diante disso, que tenhamos, muitas vezes, forças para eliminar aquele sofrimento. Porque, meus irmãos, há emoções e sentimentos muito peculiares, muito especiais em nós, que precisam ser desenvolvidos. E muitas vezes nós não estamos preparados para enfrentar de uma forma mais amadurecida, para enfrentar essas dificuldades. E o primeiro caminho que nós precisamos tomar é fazer uma reflexão no sentido de racionalizar aquele problema, para que nessa racionalização nos perguntemos qual é a finalidade daquela dor, daquele sofrimento. A partir desse primeiro passo, nós precisamos fazer uma conexão da nossa individualidade com a lei de causalidade moral, que é a lei de ação e reação. Porque sabemos, meus irmãos, que se desenha em nossas vidas a lei de causa e efeito. Porque falhas do nosso passado recaem sobre nós com todo o seu peso. É justamente este momento da nossa reabilitação. É porque está chegando o nosso acerto de contas, considerando que pode ter identidade com o nosso passado. Daí porque, então, somos visitados pelas provações e pelas expiações. Vamos relembrar, então, o que é as provações. As provações são testes de avaliação ao nosso desenvolvimento intelectual e moral. Então, são aqueles momentos críticos, aqueles fatores desagradáveis, aqueles fatos desagradáveis que surgem na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, no seio familiar, onde muitas vezes pensamos que
aquela gama de problemas, são situações insolúveis e muitas vezes isso nos agasta, nos abate. São, então, as necessárias provações. Por outro lado, as expiações, elas são bem mais contundentes, bem mais graves, porque trata-se das enfermidades morais, porque são imposições da lei divina. Então são as doenças congênitas, é a idiotia, é o câncer, são as debilidades, seja debilidade mental, seja debilidade física. São esse conjunto de situações que representam as expiações. Mas a pergunta é: como será a nossa postura diante disso? Nós agimos ou reagimos? Porque muitas vezes podemos achar que estamos sendo relegados ao abandono por Deus. E dentro desse pensamento, passamos a olhar a nossa vida somente para a perspectiva corporal. E assim nos agastamos com isso, nesses conflitos, e vem as frustrações, vem a revolta, vem a raiva, como se duvidássemos dos préstimos divinos. Então, meus irmãos, precisamos nesse aspecto, então, considerar que a nossa Terra, o nosso planeta, não é um abrigo de almas felizes, não é um paraíso. A primeira consideração. A segunda, nós precisamos admitir que somos devedores ainda no mundo empobrecido de valores morais. Então, a pergunta é: como eu posso, então, contornar essa situação? Como eu posso contornar essa dificuldade? Perguntando: eu posso crescer com essa decepção? Primeiramente, eu preciso reconhecer que essas comoções, elas fazem parte do nosso mapa reencarnatório e que nós precisamos, então, estar preparados moralmente e espiritualmente para poder fazer frente a essas dificuldades. Porque, vejam, meus irmãos, Jesus, ele disse: bem-aventurados os aflitos. Jesus está sendo pessimista? Não. Quando ele disse bem-aventurados os aflitos, Jesus está sendo realista, dada a situação evolutiva em que todos nós nos encontramos no atual momento. Essa é a nossa realidade. E Joana de Ângeles, ela diz que nós precisamos receber o sofrimento como uma contribuição. Mas nos perguntamos: quem em sã consciência vai aceitar que é uma contribuição à dor, é um benefício, essa dor que nós estamos passando? Mas, na realidade,
os espíritos, eles são unânimes em dizer para nós que o sofrimento surge como um tratamento de beleza à nossa alma. Eles afirmam que trata-se de uma depuração nos nossos espíritos. Essa depuração, meus irmãos, tem uma nobre função educativa. Porque se nós não avaliarmos, não percebermos essa função de aprendizagem para nós, nós vamos continuar perguntando: por que esse sofrimento? Esse sofrimento que engoliu meus sonhos, minhas esperanças. Então tenhamos a certeza que esse momento difícil que estamos passando é a vida que está exigindo o nosso necessário ressarcimento moral. Porque esse mal exige a necessária reparação. Então, é bem verdade que ninguém se acha blindado diante das surpresas negativas do destino. Mas o Espiritismo, ele veio para nos ensinar que a vida é combate. Dentro dessa perspectiva, nós precisamos nos permitir de combater na luz, porque combater na luz para o espírita é melhor ainda. Então, precisamos aceitar bem o sofrimento e receber bem o sofrimento. Se aceitarmos bem o sofrimento, recebermos bem o sofrimento, com essa consciência que ele é necessário, nós estamos, então, sabendo sofrer. Porque saber sofrer, meus irmãos, é realmente buscar também uma resignação ativa, para que nós não fiquemos desanimados, sem vontade de mudar aquela situação conflitante, porque essa resignação ativa, ela precisa do empenho pessoal de cada um de nós a partir dessa reflexão que precisamos realizar. Como falamos antes, precisamos conduzir esta situação com sentimentos melhores, sentimentos bons, para que nós não entremos num estado depressivo e não venhamos a buscar, muitas vezes, atalhos desesperadores diante daquela dificuldade que precisamos superar. Então, esse empenho pessoal, precisamos então nos permitir emoções e atitudes positivas. E no livro Consolador, o benfeitor Emmanuel, ele diz: karma e consciência são inseparáveis. Uma é decorrência
da outra. Ou seja, resgate e consciência são necessários. A partir do momento que, pela consciência, escolhemos errar, inicia a nossa culpa, mas será também pela consciência que precisaremos encerrar também a nossa culpa. Tanto que o Mestre Jesus, ele disse: todo aquele que erra se torna escravo do seu erro. Então Jesus, ele está dizendo que nós somos vítimas de nós mesmos. Então, não estamos sendo castigados porque nós próprios erramos. Se erramos na vida corporal, será a nossa reabilitação também na vida corporal. E Emmanuel, na obra Há 2000 anos, ele declara, dizendo assim, que diante da cegueira que Públio Lentulus amargava em consequência da vingança infame de André de Gioras, o senador, em aceitação plena do seu infortúnio, mas sem se deixar amargurar por ele, diz para a filha e a escrava Ana que o ouvem, diz assim: a expiação não seria necessária no mundo para burilamento da alma se compreendêssemos o bem, praticando por atos, palavras e pensamentos. Continua ele: se é verdade que nasci condenado ao suplício da cegueira, então, trágicas circunstâncias, talvez tivesse evitado a consumação desta prova se abandonasse o meu orgulho para ser um homem humilde e bom. Percebemos aqui que é um despertamento dele, onde ele destaca o bem por pensamentos, palavras e atos, como um movimento da alma que nós precisamos fazer para que assim possamos evitar o sofrimento. E ele diz ainda: eu evitaria a consumação desta prova se abandonasse o meu orgulho para ser um homem humilde e bom. Percebemos que é uma viagem que ele faz para dentro de si mesmo. Então, dentro disso que Emmanuel está falando, nessa reflexão nós temos tudo a perder se fizermos o mal. E tudo a ganhar se fizermos o bem. Mas é bom que nós entendamos que
ninguém está predestinado ao sofrimento se antecipa escolhendo o bem, escolhendo o amor. Então, o que nós podemos fazer uma identificação disso que nós estamos falando, meus irmãos? É muito interessante, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem o tema a desgraça real ou a infelicidade real, onde lá diz que a verdadeira desgraça não é o sofrimento. A verdadeira infelicidade não é a doença, não são as nossas perdas, não é a ingratidão, não é a traição, não são as nossas lágrimas. Lá sinaliza que a verdadeira infelicidade é tudo aquilo que atrapalha o nosso adiantamento. Então refletimos, o que atrapalha o nosso adiantamento, o nosso progresso? As paixões, os vícios, a vaidade, o orgulho, a intolerância, enfim, a própria vida desregrada, muitas vezes, que o homem leva, uma vida também inútil. Tudo isso evita o nosso progresso. E, continuando, diz assim, sobre os felizes e os infelizes, aqueles que pensam que são felizes, mas que são seduzidos pelos bens materiais, seduzidos pelo poder, pelos prazeres, pelas paixões, esses pensam que são felizes, mas na realidade são os infelizes. E aqueles que pensam que são infelizes são os felizes. Aqueles que levam uma vida cheia de amarguras, cheia de dificuldades, sob o peso de tristezas, desprovidos, muitas vezes, da própria alimentação, desprovidos de bens materiais, esses são os felizes. Porque a condição reencarnatória, ela não é indicativo de um fracasso espiritual da pessoa, meus irmãos. Então, se nós identificarmos essas duas características de felizes e infelizes, ambos estão até enganados nessa perspectiva de felicidade. Então, aqui no livro Tesouros Libertadores, de Joana de Ângeles, ela diz assim: diante dos enfrentamentos perturbadores, das lutas, esses exigem sacrifícios e renúncias. Pois desejar uma existência cômoda, sem tropeços, nem problemas,
não passa de ilusão. Mesmo que a pessoa seja possuidora de recursos econômicos sólidos e desfrute de excelente situação social. A luta na Terra é resultante de fenômenos biológicos, psíquicos e emocionais. Ninguém se encontra reencarnado desfrutando de perfeição, mas necessitando de aprender a crescer, a enxergar a dor e o sofrimento sem masoquismo e não temer, vê-la como bendito instrumento de redenção. Então vemos, meus irmãos, que precisamos compreender, aceitar, ter fé e resignação. Resiliência moral, neste momento, é extremamente importante diante de uma adversidade, porque é oportunidade de progredir, é oportunidade de descobrir o porquê daquele mal, para que nós, ao descobrirmos o porquê daquele mal, não tenhamos aquela ideia de que somos coitadinhos, de que somos mártires. Assim, meus irmãos, o sofrimento, pela ótica espiritual, é o verdadeiro remédio que nós precisamos para combater, minimizar as imperfeições da nossa alma. Então, que saibamos aceitar as dificuldades, os impedimentos, de cabeça erguida, sem buscarmos os atalhos desesperadores, não subtraindo aquilo de mais valioso que Deus ofereceu para todos nós. Então, que possamos aceitar esses remédios amargos, porque eles são necessários para enfrentar o dia a dia, para que nós possamos adquirir a saúde, não só a saúde mental, a saúde moral, mas a saúde espiritual que todos nós precisamos. Compreendendo que depois das trevas surgirá uma nova aurora, para que assim, onde as luzes do Espiritismo poderá todos os dias de nossas vidas, nessa identificação, iluminar as nossas consciências, dando-nos sempre um clima de paz, um clima de serenidade, um clima de equilíbrio, para que dessa forma nós saibamos superarmos-nos no sentido de nos tornarmos espíritos melhores nessa grande oportunidade de viver decididamente no sentido de nos aperfeiçoarmos todos os dias, continuamente, nessa jornada evolutiva que o amoroso Pai nos concedeu. Muita paz, muita luz, que Jesus, nosso Mestre e Senhor, nos envolva sempre num clima de muita paz.
de muita luz.